coração. A roda do tempo gira, deixa girar. Para frente, para trás, deixa girar. Meu baralho eu já tracei. Se você jogar um rei, eu tenho que jogar um mais. Eu me criei escutando a melodia, da ventania castigando a beira-mar. Me acostumei o tom da ribanceira. Quem sabe subir ladeira não tem pressa de chegar. Eu me criei escutando a melodia, da ventania castigando a beira-mar. Me acostumei o tom da ribanceira. Quem sabe subir ladeira não tem pressa de chegar. Oi! Paulinha! Boa noite! Boa noite, Alan! Eu não podia começar de outra forma que não escutando uma música de Elba Ramalho. O nome da música Roda do Tempo. E foi, acho que uma das primeiras coreografias que eu aprendi, que eu fui dançar na Criarte, né? Dançando Nossa, faz reisado. tempo. Ontem. Em 1999. Gente, olha só, boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Eu sou Alan Damiro Barros, outros ares, né? 25 anos de dança, 25 lives. E não poderia, seria impossível fazer uma dessas lives se não fosse com Paula Azevedo. Paulinha, que foi uma das grandes mestras na dança para mim, né? E eu não posso falar muito, senão me emociono também. E aí a primeira live, para quem não assistiu, foi com Suzana Magdala, minha primeira professora. E Paula Azevedo foi minha segunda professora, né? Então aí, nessa relação com a dança, no contexto mais profissional, né? Uma coisa mais assim, nessa organização de construção coreográfica, musicalidade, enfim, de uma exploração bem ampla, assim, no contexto da dança, foi graças a Paulinha. Então, eu sou uma pessoa muito grata, e ela sabe disso, né? Já conversou sobre isso, por um momento que foi, assim, marcante, né? Eu costumo dizer que eu sou Alan antes da dança e Alan depois da dança, né? E esse Alan depois da dança, com toda certeza, tenho a assinatura aí, Paula Azevedo, na minha vida. Paulinha, muito obrigado, gratidão. Ah, que lindo, Alan. Nossa, muito, muito feliz. Primeiro, parabéns pelos 25 anos, né, de dança. Obrigada pelo convite. É claro, uma grande alegria para mim estar aqui com você, né, poder contar um pouquinho assim dessa história, compartilhar um pouquinho, né, das nossas experiências na dança, né? A ideia aqui é fazer um bate-papo bem descontraído, bem tranquilo, falando sobre essa relação, né? E aí, Paulinha, para não ficar falando, né? Tipo, Alan dançando, Alan fez isso, Alan fez aquilo. Eu considero que é muito mais coerente, muito mais pertinente, muito mais divertido, muito mais emocionante, né? Contando esse percurso aí de dança, porque todas as vitórias, derrotas, enfim, né? A nossa vida ela é construída de pessoas, né? Então, nessa relação com pessoas, com certeza, a minha história vai sendo contada aí pela história das pessoas que eu estou convidando e que carinhosamente aceitaram, né? Então, é uma felicidade imensa. Eu não esperava porque as pessoas fossem aceitar, né? De verdade mesmo, sem falsa modéstia. Eu falei, eu vou chamar, mas não sei se o pessoal vai e tudo tal, mas vamos lá, né? Vamos. A Alan sempre foi meio cara de pau de chamar, vamos ver se o pessoal solta essa loucura. E o bacana, Paulinha, que pessoal, porque live é isso, o pessoal chega, sai, e fica um pouquinho, e comenta, e vai-se embora, né? Manda dizendo um beijo pra todo mundo aqui, dizendo que tá com saudades, é essa relação. E Né, eu depois, vi, Demetrios colocou ali, né, que tava com saudade. não é? Beijo, Grande Demetrios, saudade também de você. Olha, eu tô saudades. de E aí, óculos, tá? Exatamente para tentar ler alguma coisa. É claro que eu não vou conseguir acompanhar tudo, porque ou eu vou ler, eu vou me concentrar falando com o Alan, mas normal, o que a gente puder, a gente vai lendo aí, vai desenrolando, vai né? E desenrolando, com aí, certeza. não sei se a gente vai conseguir também dar conta, né? De falar aí em 40 minutos, 50 minutos, nossa história aí, porque é muita coisa, né? Mas vamos começar. Vamos começar pelo ponto principal, assim, né? Como foi essa relação com a dança, Paulo? Inicialmente, lá no comecinho. Ó, a Amandinha mandando beijos. Beijo, Amanda! Nossa, minha relação com a dança, eu digo que eu brinco com minha mãe, né? Porque minha mãe disse que quando estava grávida, assim, elas que entravam numa loja, se tocando uma música, elas que já sentiam o chutezinho, né? Aí ela brincava, dizia, nossa, se for menina vai ser jogador de futebol, mas se for menina não tem outra, porque adora a música, é bailarina. E aos 3 anos, ela tinha feito balé já,
e queria, já estava nos planos dela, né, quando eu completasse 5 anos, ela me colocar no balé para fazer aula, né? E aos 3 anos eu cheguei em casa pedindo para dançar. Na escola que eu estudava, ela tinha, uma das professoras do colégio tinha um espaço de dança e estava temporariamente anexo a essa escola. Então, eu vi as meninas entrando com roupa de balé, eu vi as meninas fazendo. E aí, eu cheguei em casa pedindo para dançar. Né? Eu digo, eu quero balé, eu quero balé, eu quero balé, eu quero balé. Então, aos 3 anos, minha mãe foi lá saber. E realmente existia a academia e né, funcionando né, no momento na escola. Essa academia não existe mais hoje, a Academia Minúcia aqui de Olinda. Né? Ficava ali anexo ao Instituto Domingos Sávio, para a galerinha de Olinda vai saber quem é. Né? Com a querida Cida Barros, nossa tia Cida, foi minha primeira professora de dança no Baby, né? Comecei com ela e não parei mais, assim, não foi um amor, assim, à primeira vista, não parei mais, assim. No começo, eu não sou nem um pouquinho perfeccionista, né? Ela me conhece, perfeccionista não é comigo, né? Então, o que é que acontecia? Primeiro mês, minha mãe, normal, crente que eu estava lá, linda, bela, maravilhosa. Quando foi pagar a segunda mensalidade, minha professora fez assim, não posso aceitar. Porque Paulinha, ela vem, mas ela fica prestando muita atenção. Mas ela não faz a aula. A minha mãe faz a aula, né? Mas ela tá aprendendo, porque ela chega em casa, vai pra frente do espelho e faz. E aí, o que é que aconteceram? Na verdade, o que é que aconteceu? Elas combinaram, então minha mãe me levava, quando eu entrava na sala, minha professora fazia, aula passada eu trabalhei isso, isso e isso. E aí minha mãe olhava e foi, ela chegou em casa e foi na frente do espelho. E fez. E passou um mês nessa história. Eu disse, não, vamos, o que é que está acontecendo? Então vamos para uma psicóloga. Tinha psicóloga no colégio, então foi feita aquela conversa, assim, com todo cuidado. Nossa, eu tinha 3 anos, né? Porque eu não queria fazer aula em casa. Né? Dentro da sala de aula e em casa eu fazia. Resumindo, eu entrei no 2º semestre já. Então a turma, ela já vinha desde o início do ano. Então eu queria primeiro aprender para não fazer feio na frente das minhas coleguinhas. E aí foi que, pois é, né? E aí as 3 conversaram comigo, né? Minha mãe, a psicóloga, né, do colégio e minha professora de balé, disse assim, não, mas aqui na sala de aula é o lugar onde você vai errar para poder aprender. Você vai errar, a gente vai corrigir, vai aprender e assim vai. Pronto, não parei mais e até hoje sigo na dança, é um amor, assim, né? Não tem como. Ai, que massa, que bom, né? A minha relação com a dança não foi com 3 anos de idade, né? Mas foi um pouquinho maiorzinha, já foi aqui nessa região de Paulista, né? Não foi lá, lá no Recife, não. Mas, Paulinha, e aí, foi do balé, como foi essa relação? Do balé foi seguindo para outro caminho, ou ficasse no balé até o momento do popular? Não, eu comecei aos 3 anos, na verdade, é o Baby, né? É a introdução. E aí eu segui balé, jazz, moderno, na adolescência, né? Já estava um pouquinho maiorzinha, contemporâneo e fui pro popular, né? Mas assim, eu confesso que eu fui pro popular mais como uma curiosidade. Desde pequena eu já sabia que eu queria trabalhar com dança. Eu vou seguir a dança que eu quero para minha vida. Isso sempre foi claro, né? Filha única, então as minhas brincadeiras eram com as bonecas. Eu pegava as bonecas, colocava música, dizia, olha, o passinho é esse, né? Ok, nessa hora você vai pra cá, você vai pra cá, você vai pra cá. Aí ia lá, trocava as minhas bonecas de lugar, né? Já fazendo um desenho coreográfico. Não tinha nem noção o que era, mas trocava as bonecas de lugar aí. Agora o passinho é esse, o passinho é esse. Então já era a minha brincadeira isso. Então eu já sabia que eu queria trabalhar com dança, que eu queria ter uma escola de dança quando eu ficasse maior. Já tinha essa certeza, né? E eu senti a necessidade, a gente vive, Alan, no celeiro cultural, né? A gente tem uma relação muito forte. E meus avós tinham uma casa, meus avós paternos tinham uma casa na Rua do Bonfim, na cidade alta de Olinda. Né? Então, no sítio histórico. Então, eu tinha esse contato muito com o carnaval, né? Das agremiações. O Elefante de Olinda foi fundado na casa dos meus avós, né?
um grupo de amigos, né, que bem entraram, pegaram um elefantezinho, começaram aquela, né, aquela brincadeira e dali foi que surgiu o elefante. Então eu já tenho essa veia popular, né? Antes de eu nascer, eu já nasci com esse, né, com esse legado assim da cultura muito forte, nossa, muito forte assim. Eu lembro quando era criança a gente escutava o toque dos clarins, corria para subir as escadas e para a varanda, para a janela para ver os blocos, as troças passando, sempre tocava quando passavam na frente da nossa varanda, né, na casa dos meus avós, né, faziam reverência, tocavam o hino de elefante, então muito lindo, assim, significativo. Olha, foi daqui que tirou aquele elefantinho que deu origem, né, então assim, sempre tive essa riqueza muito forte, mas eu não tinha o conhecimento das danças populares, além do que eu via da janela, e além, obviamente, como uma academia de dança, sempre trabalha uma música, um frevo, né? Sempre trabalha alguma coisa mais ligada ao popular, mas não é realmente aquela coisa... não é eu queria saber como é realmente o popular. Eu queria fazer uma aula só de popular. E aí, na adolescência, eu tinha uma amiga, que a prima dela era do balé popular, e eles estavam montando o baile do Menino Deus, já com os filhos de André Madureira, os sobrinhos e os filhos, né, dos integrantes do elenco do balé. E já vinham ensaiando, mas eles precisavam complementar aquele elenco. Então, ia ter um preparatório para essa turma do Balé Brasílica. Então, eu fui da primeira turma de formação do Balé Brasílica. Né? Então, a minha experiência na adolescência, na minha experiência com dança popular, foi isso. Mas aí, o que é que acontece? Eu me apaixonei por aquela cultura cada vez mais, né? André Madureira, nossa, é um mestre, assim, né? Eu chamo de tio Dé. Ele é um grande mestre, assim, que faz você cada vez mais se apaixonar por aquela cultura, se apaixonar pelas danças populares, né? Mas até trabalhar diretamente com o André, e ele dizia assim, deixe, é o jeitinho dela. Então, primeira aula, adolescente, tímida, caboclinho, pé ré, simples. Postura, ponta, que pé é esse? E essa postura? Índio não faz ponta. E eu fazia, nossa, eu não sou um índio, eu sou uma bailarina interpretando índio. Na minha cabeça, eu era uma bailarina interpretando índio, eu não era um índio. Então, assim, eu sempre fui de tentar, se eu estou no espaço, eu tento me adequar àquele espaço. Então, eu dançava, né? Tentava, quando eu me empolgava, voltava toda a linha, voltava a postura, a ponta já vinha naturalmente, porque era desde os meus 3 anos que eu aprendia pezinho de bailarina, né? Então, já vinha com aquela no corpo. E aí, ao mesmo tempo que eu me apaixonava, eu fazia, gente, como eu posso apagar a história do meu corpo para ficar com esse corpo? Porque eu não posso unir esses dois amores. Porque eu não posso pegar essa riqueza dessas danças populares, que eu me apaixonei completamente, eu não consigo me imaginar mais sem, né, e procurar me aprofundar cada vez mais, eu procuro sempre estar me aprofundando cada vez mais, mas por que eu tenho que esquecer tudo que eu aprendi desde os meus 3 anos? Inclusive, nessa época, eu comecei a dar aula muito cedo. E nessa época eu já tinha uma turminha como professora e eu dava aula de iniciação ao jazz. Né? Eu comecei a dar aula muito cedo. Assim, na verdade, acho que tudo na minha vida foi cedo, né? Aos 3 anos eu comecei a dançar, com 12 anos eu já fazia, a professora já me chamava para fazer, tipo, ser uma monitora, né? Ficar na sala de aula, então eu dançava com coisas mais novas. E para mim tudo estava bom. Paulinha, você vai dançar na frente. Ótimo. Você vai dançar atrás. Ótimo. Você vai estar nessa coreografia e fazer o solo. Ótimo. Não, você não vai dançar essa. Ótimo. Eu queria estar ali, eu queria viver aquilo, eu queria aprender, eu estava sempre aberta a aprendizado. Então, para mim, não tinha essa coisa, porque eu só quero dançar com você. Não, pelo contrário, na turma iniciante, muitas vezes você para e você limpa aquele movimento que você já está tão condicionada a fazer, e quando você faz ele de maneira lenta, numa turma iniciante, você faz, nossa, você está limpando aquele movimento também, e vai acabando aperfeiçoando na sua turma que é mais avançada. Então, tinha isso muito forte. Com 12 anos, eu assinei a minha primeira coreografia, junto com minha professora de dança, né? Foi uma coreografia que eu apresentei, tinha feito um solo e tinha apresentado numa festinha na minha casa, né? Para você ter uma noção, como tudo era muito novo, assim, era um aniversário em casa e eu tinha sempre aquela coisa, vai dançar, vai dançar. Então, eu acabava, né, dançando.
E ela fez, eu quero essa coreografia no festival. E aí ela transformou num duo, né? Então, assinou a coreografia junto comigo, porque aí teve, né, uma adaptação do solo para virar um duo. E aos 12 anos eu acabei assinando junto com minha professora, uma coreografia que eu estreiei como coreógrafa no festival, no palco do Teatro Santa Isabel. Então, nossa, eu tenho um maior carinho. Eu até falei isso um tempo atrás, num depoimentozinho no aniversário do teatro, né? Foi pedido para que eu gravasse um vídeo e eu falei, né, exatamente isso, né, da minha experiência com o balé, com o Teatro Santa Isabel, a mais marcante foi essa. Eu estreiei como, não só fui bailarina, eu estreiei como coreógrafa, né, no palco do Teatro Santa Isabel. E com 14 anos eu já dava aula, né, eu ganhei uma turma só minha, né, de iniciação ao jazz. Então foi tudo muito novo. E aí eu disse, não, gente, eu tenho que trazer e unir esses dois amores, né? E aí foi transformando aquele corpo, né, num só. Então eu fui tentando, peraí, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira que não era? Eu lembro que eu dançava ciranda em cima do trio elétrico com a versão brasileira, né? Que os mais antigos conhecem. As músicas tocam até hoje. Eu tive a grande honra de fazer parte do Galera do Brasil e dancei 7 anos com a banda versão brasileira, né? Dancei muito, É Tanto Amor, Galera do Brasil, Embolados, assim, vários sucessos incríveis da versão. E eu dançava ciranda no trio elétrico com a mão de balé. E aí 2 amigas minhas faziam, nossa, você tá num trio dançando uma ciranda com a mão, né? Uma mão totalmente clássica. Eu fazia, gente, eu não posso fazer isso. Mas eu não conseguia ir ao natural, né? Então eu juntava, não, vamos juntar essa mão aqui, que aí fica uma coisa, não fica nem ela ao natural, nem fica a mão clássica, né? Do clássico. Então, vamos juntando aqui. E isso foi trazendo para o meu corpo. Por que eu não posso botar uma linha nesse movimento? Porque eu não posso trazer um passo, né? Porque eu não posso dar uma pirueta? Porque eu não posso colocar um contrapasso aqui? Porque eu não posso desconstruir e construir? Então, foi criando esse corpo, né? Que em 1999, quando eu fundei a Criarte Companhia de Dança, a gente passou a chamar de Corpo Criarte, né? Que é exatamente essa junção. Então eu pergunto assim, o que é a dança que você faz na Criarte? Eu digo, é o meu reflexo como bailarina, é o reflexo da Paulinha aluna, né? Da Paulinha bailarina, sabe? E que está bem vivo e bem forte na Paulinha coreógrafa. Então criou, assim, foi uma coisa natural, não sei assim, eu vou fazer isso pensado. Não, foi uma coisa que foi trazendo para o meu corpo. E por que não unir? Né? Por que não unir toda essa história de dança? E é interessante, porque as pessoas tendem a querer encaixar as coisas naquelas caixinhas pré-estabelecidas que a sociedade, não sabe lá quem, né, foi estabelecendo, como se aquilo tem que ser cravado, como se aquilo tivesse que ficar fixo para sempre, né? Como se não houvesse a possibilidade. A cultura ela é múltipla, né? A cultura ela se modifica. E essa relação, por exemplo, que você vai trazendo de forma muito orgânica, que é a sua construção enquanto carreira artística, né? Vai aparecendo e vai surgindo de forma muito natural. Tanto que quem consegue acompanhar a Criarte, né? Lá desde os idos de 1999, né? Até os dias de hoje, você consegue ver essa relação do corpo Criarte, como vai se fixando. E que quando chega, aonde quer que chegue, né? Qualquer lugar, você já sabe, corpo Criarte, né? Mesmo que tenha variação, sabe, olha, passou pela Criarte, consegue ter essa relação, porque na Criarte, e aí eu já posso falar com uma certa propriedade, né? Eu fui lá da primeira geração. Primeiro elenco da Criarte. E aí a gente lembra que e era muito ensaio, sabe? Era tipo segundas, quartas e sextas à noite, né? E final de semana completo. E era uma farra, era uma festa, uma alegria. E eu lembro que eu ia com muito prazer, enquanto que os meus amigos iam nos finais de semana, se iam reunir, ir à praia, não sei aonde. Que, vai pra onde, Ana? Eu vou dançar. Eu tô no ensaio. Mas eu ia com muito. Sabe aquela coisa que você não sentia falta? Eu não sentia falta nessa relação. E aí a gente percebe que essa relação do corpo Criarte, ela foi realmente crescendo de forma muito orgânica, né? Tanto que, não dizendo que os espetáculos atuais não tenham, tem, logicamente, a relação do popular é muito forte, mas você consegue ver aquele espetáculo que a gente leva para Portugal, para a Europa, que a gente vai falar logo mais sobre isso, né? A gente vai para a Europa com relação a levando a cultura do Brasil e tudo tal, né? E a gente leva o espetáculo cultural mesmo, né? Sim. E aí a primeira
construção, digamos assim, coreográfica, além daquele espetáculo que a gente leva para a Europa, é uma que a gente vai. É Oba Frevenagô, O que a gente chega Bafrevenagô. no Teatro Guararapes, né? Um dos maiores teatros assim que existe, né? E a gente vai dançar lá no. E eu lembro que, assim, tipo, muito novinho, mas eu gostava tanto que eu saía pegando as coreografias. Mesmo desajeitado e tal, eu saía pegando, aprendendo as coreografias. E eu lembro que eu só ia dançar maculelê. Alan só ia dançar maculelê. De repente, e eu sou assim, né? Tipo, na minha vida as oportunidades vão aparecendo e eu vou, opa, peraí, é aqui, é cá, sabe? E aí eu lembro que teve uma vaga, ou melhor, a vaga pro afro e pro frevo, porque o Bafre Venagô, pra quem não sabe, um compacto bem bacana, né? Bem intenso, inclusive, né? Você morre, sobrevive, porque é bem intenso, é lindo, porque é frevo, maculelê, não, desculpa, é afro, maculelê, capoeira e Capoeira e frevo. frevo. Essa sequência, né? E nessa sequência, eu só ia dançar maculelê só. E de repente, aí Paulinho falou, Alan vai dançar. Alan vai dançar afro. Alan vai dançar frevo, porque surgiu esse espaço lá na coreografia. Eu falei, opa, eu vou. Mas Né? aí também, Alan, mas aí também teve um mérito seu, né? Porque eu lembro quando eu resolvi, assim, não, ok, tá na hora de fundar a companhia, né? Hum, E eu lembro que eu comecei a fazer aula, nossa, muita gente. Eu lembro que o Dudu chegou com uma relação assim para mim, e eu digo, o que é isso, né? Ele hum, fez, não, para o teu grupo. Eu disse, espera aí, calma, para, não chama mais ninguém, né? Vamos fazer um encontro, né? E eu lembro que foi Bivar que foi fazer a aula, e você estava lá atrás, no cantinho, né? Oi. Me chamou a atenção, porque não estava no grupo da aula, né? Estava mais afastado e conseguiu me chamar a atenção, até porque você não tinha muito, digamos assim, o conhecimento do trabalho que a gente fazia, né? Você vinha de outra história de dança, já tinha feito dança, mas não era a metodologia que a gente trabalhava, né? E eu olhava assim, eu fazia, gente, quem é aquele menino que tá ali dançando? Me chamou a atenção. Eu continuei a aula e aquele menino mesmo, 14 anos, né? É, Dançando ali, e no final você veio com toda a humildade dizer que o seu sonho era fazer parte de um grupo de dança, né? E o que eu falei, eu lembro até hoje, eu fiz, olha, da mesma maneira que você está sendo sincero comigo, eu vou ser sincera com você. Eu vou estabelecer um prazo, não vou dizer esse prazo que eu acho que vai ser suficiente para você me mostrar o rendimento, né? E você se dedicou, porque não adianta você querer ensinar e a pessoa não querer aprender. Você pode ter o melhor professor do mundo, se você não faz por onde, você parou. Você tem que estar, né, indo atrás, buscando atrás. Então, você, sabe, mesmo você não dançando naquela coreografia, você ficava ali, você pegava a coreografia, né, você ficava batalhando para aquilo ali e, obviamente, não, mereceu entrar. Então, assim, eu não coloquei a Alan. Não. Eu coloquei a Alan porque a Alan fez por onde entrar naquela coreografia. Eu tenho, assim, um defeito meu até hoje, né? Eu não coloco ninguém para dançar. Não. Eu coloco realmente em cena se tiver merecendo estar em cena. Fez por onde, tá seguro, tá ali, ok. Porque eu acho que se a gente preza por uma qualidade técnica e artística, a gente tem que se dedicar e faz parte disso, né? Então, é como você falou, assim, sábado e domingo, meus amigos iam sair, eu ia... Nossa, quem nunca, né? Quem nunca? A gente tá ali sempre ensaiando, é o horário que a gente tem, né? Porque a gente não consegue ainda, né? Eu posso dizer que eu sou uma privilegiada, porque eu consigo trabalhar só com dança. Tudo que eu faço tá voltado à dança. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem trabalhar só com dança, né? Então, a gente tem pessoas no elenco que vem de um dia de trabalho para ensaiar, ou vem de uma semana de trabalho, sabe? E só tem aquele final de semana para estar mais forte ali, trabalhando aquela técnica. Então, tem que realmente se dedicar, né? Você tem que gostar daquilo, do que você faz, porque não é fácil, sabe? Uma vez eu escutei da minha tia mesmo, eu tenho uma prima que ela faz aniversário 2 dias antes do meu, né? E minha tia uma vez ligou para mim e fez, olha, eu vou comemorar o aniversário da sua prima no sábado junto com o seu. Então, você falta o aniversário da família inteira, mas não falte o seu, não. E aí eu parei e fiz, opa, e realmente, né? Porque é quando a gente está ensaiando, né? Quando a gente está ali, consegue reunir todo mundo ali para se dedicar
a essa arte que a gente gosta, né, de fazer, né? Gente, eu tô vendo um monte de gente passando aqui. Oi, para quem eu não conheço. Menininho, beijo, saudade grande. Amandinha, minha tia acabou de entrar também. Vi que minha prima do Canadá entrou. Olha a pessoa fazendo. Tô tentando ler, tá? Tô tentando ler. Vi que, né? Vi que alguém perguntou onde era Criarte. Fica em Olinda, mas nós não estamos... Não voltamos com presencial ainda, né? Juju, meu amor lindo. Mônica, saudade grande. Gente, eu vou ficar aqui lendo aqui, vou só matar a saudade de todo mundo, né? Vi que a Amandinha entrou, Márcio também, foi do primeiro elenco da Criarte. Hoje em dia ele mora em Portugal, eu vi que ele colocou aqui também. Na hora eu não tive como cortar o raciocínio. Também está aqui. A Amandinha também está aqui com a gente. Também né? A Amandinha entrou logo, não no primeiro elenco, mas logo em seguida, né? A Amandinha foi também ali, acho que 2000, logo quando a gente voltou de Portugal, a Amandinha fez parte com a gente. Alguns alunos meus também, beijos, né? E vamos continuar. A mãe acabou de entrar aqui agora, ó. Amanhã também, dando a força. Beijo, 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 Luci. Beijo pra todo mundo. Gente, beijo enorme pra todo mundo. E agradecer, né? Todo mundo tá por aqui. E aí, gente, vocês não sabem, de repente, né? Eu faço aniversário em janeiro, né? Eu faço aniversário dia 29 de janeiro. Então já fica a dica pra quem quiser me mandar presente. Tô aceitando, eu gosto de presente, né? E aí, quando foi nos anos 2000, exatamente, ano 2000, estávamos em um dos ensaios, porque quem nunca fez aniversário, né, da dança, no dia de ensaio, né, uma apresentação, né? E aí, Paulinha fez um bolo pra mim. Aí, o pessoal sabe, né, que eu adoro comer. Até hoje. E aí fizeram um bolo de aniversário, 15 anos. 15 anos. Com 15 15 anos, com direito à valsa, e ainda coloquei um aviãozinho em cima, né? Acho que vocês estavam na dúvida, a gente já estava vendo a questão do convite para a temporada, né, em Portugal, logo no comecinho da companhia, mas eu ainda não tinha aberto para o elenco, né? E aí, quando eu coloquei o bolo em cima, o avião em cima do bolo, aí todo mundo já ficou sabendo da viagem. Acho que foi um grande presente, né? E dançamos valsa também. Pois é. E aí, gente, quando de repente tá lá o aviãozinho, o pessoal, avião, né? Tipo, eu, Alan, sempre fui muito, ai, que lindo, isso aqui, tipo, nem. Aí o pessoal, será que vai ter viagem? Será que vai viajar pra não sei o quê? Avião no meio, né? E ficou aquela relação e tudo tal, né? E aí, realmente, nesse ano, a gente viajou pra Portugal, né? Fizemos lá a temporada de quase um mês, né? Acho que passou mais de 15 dias lá. Acho que 17 dias, um intercâmbio incrível, né? Pessoas queridas, né? Que a gente mantém contato, mantém um carinho até hoje, assim, pessoas que moram no meu coração e tenho certeza no coração de todos que tiveram, né, naquele elenco. Fizemos um intercâmbio, né? A gente foi nos 500 anos do Brasil, a gente foi e eles vieram para cá também. Então foi uma experiência incrível, assim. Nossa, são pessoas que eu amo, assim, até hoje. Grandes amigos. Interessante que, óbvio, a gente conheceu muita gente, né? Umas pessoas tiveram mais aproximação com mais gente do que outras, né? Eu, como era muito novinho, eu tive aproximação. Cheguei na época a namorar, né? Assim, tem um lance love story lá com a menina na época. O que esses meninos aprontam quando a gente não tá, né, gente? Enfim, mas não deu muito certo, não, porque distância e tal, né? Todo muito jovem. Mas enfim, e aí a gente dançou lá e foi muito massa. Não por acaso, né? No começo da nossa live de hoje aqui com Paulinha, eu coloquei uma música, né? Que era a música do Reisado, do Guerreiro, né? Que a gente dançava. E que me marcou muito, assim, todas as músicas, essa música me marcou muito, não sei porquê. Aí eu acho que eu sei porquê, é porque manhã já ouvia Elba Ramalho. E a gente conhecia muitas músicas, assim, como o Paulinho falou, né, essa relação musical, a minha família também é muito musicalizada, de tal, festa, né, e aí muitos tipos, vai, sei lá, de Elton John a, sei lá, a Geraldo Azevedo, sabe, vai né, de Elba Ramalho a Clara Nunes, assim, enfim, é uma nuance muito grande assim, musical aqui na minha família. E eu já tinha escutado muito Elba Ramalho, mas nunca tinha ouvido aquela música, né? Roda do Tempo. E aí, quando Paulinha coloca lá, né, pra gente dançar e tudo tal, eu fico encantado com aquela música, né? E aí foi quando começa também, é outra coisa, né? Porque assim, as pessoas vão pra dança e fica na dança e tal. Eu já começava a perceber também essa relação da dança com a música, né? Com o contexto coreográfico. Eu lembro que as coreografias de Paulinha são bem complexas, né? Na relação de movimento e de desenhos,
tá? E aí eu começava também a entender essa relação, porque também isso, assim, entender essa relação coreográfica, né? Porque ia facilitando. Então, nessa configuração, eu comecei a avançar, isso é a minha análise, né? Comecei a avançar entendendo esse corpo criarte, né? Esse meu corpo, Alan criarte, de ser, por entender essa relação musical, essa relação coreográfica, essa relação de construção, né, do corpo e tudo tal. E aí a gente foi avançando nessa relação. E aí, Paulinha, eu lembro que a gente chegou a dançar aquela coreografia Nóbrega, uma exaltação a Pernambuco. Foi pro festival aqui, que fizemos um festival de dança aqui. Isso. E aí foi muito bacana, porque hoje em dia, ó, a gente tá na pandemia, tudo bem. Mas assim, dos tempos pra cá, eu percebo que foi se perdendo um pouco. Recife fervia com a dança, né? Nos anos 90, nos anos 2000, a gente fervia muito, né? A gente viajava, dançava bastante em festivais, eu lembro. E foi uma maneira também da Criarte, né? Começar também. A Criarte não, todos os grupos, né? Daqui do Recife começaram a se expandir. Eu lembro que a gente viajou também para Fortaleza, pro Fendafor, né? E a gente conheceu o pessoal da Zen, conheceu o pessoal que até hoje eu tenho um contato com Vivi, com Larissa, com Vanina, as meninas, enfim. Você. Aproxima, né? Os festivais, eles acabam aproximando mais. E a gente participou de muita gente. Aquela época a dança era muito Uhum, viva, né? Eu tenho lembranças que a gente chegava no Teatro do Parque, a fila para o festival estava virando a Conde da Boa Vista. Né? Então a uhum, gente tinha aquele negócio, você queria, a gente conseguia também. Eu não digo nem querer, porque hoje em dia às vezes acontece de ter um grupo se apresentando e a pessoa não consegue estar ali assistindo porque está dando a aula ou está em aula. Então tem muito essa questão também. Naquela época a gente conseguia isso, mas eu tenho esperança que um dia a gente vai conseguir voltar com essa tomar. dança bem forte, assim, onde a gente pode realmente estar trocando essas experiências. Então, naquela época, a gente conseguia muito. E o que aconteceu? Tudo com a gente foi muito cedo, né? Eu acho que logo quando eu comecei com a Criarte, eu já sabia o que eu queria, mas assim, eu tinha que preparar, né, o Uhum, elenco até o que a gente faz hoje, né? Esse corpo hoje. Então, foi um trabalho que ele foi gradual, passo a passo, né? uhum, Mas naquela época sua, já do primeiro elenco, a gente já conseguia entrosar no meio de um maracatu, você colocava né, um exemplo, um maracatu você colocava uma pirueta, você colocava em outra coreografia, você colocava um passo de jazz, então a gente conseguia já trazendo esse corpo para cá. E tudo foi muito cedo, a gente recebeu logo um convite para fazer, né, uma temporada aqui em Olinda, no foi. Pernambucanamente, que ele tinha um foco, né, que o Pernambucanamente, para quem não conheceu, era um bar que tinha aqui na orla de Olinda, e ele tinha um foco muito grande, principalmente na quinta-feira para turistas, porque tinha o forró pé de serra. E aí antes a gente fazia apresentação cultural, né, com É. o Adriano Cabral e com a gente e criando isso, né, foi nessa época que a Adriana sempre vinha, ou de Catirina, ou de Mateus, sempre trazia um personagem diferente. E aí foi onde nasceu o Manezinho, né? E a Aham. Oi, né? Eu conversando com o Adriano, não, a gente vamos trazer uma coisa nova aí. E aí o Adriano me traz o Manezinho, que eu digo, gente, que lindo, né? E inclusive estava no nome dos nossos 18, não, 20 anos. Quando fizemos, Anos. completamos 20 anos, conseguimos ir a palco ainda, né? E nos 20 anos da Criarte, o Adriano fez uma participação com a gente e trouxe, né, o Manezinho, que também estava ali aniversariando, e ele contou essa história também. Então, nós fizemos essa temporada, que eu acho que foi uma grande escola, né, porque na época tinha vindo alguns bailarinos que já tinham trabalhado comigo, né, em outras companhias que eu tinha coreografado, uns meninos que tinham sido meus alunos também, né, na ativa, e tinha vindo uma turma que a experiência mais em dança era de colégio e quadrilha. Né? Então a Isso. gente foi unificando aquilo ali. Eu digo, ótimo, vai ser perfeito, porque a gente vai estar uma vez por semana aqui e vai estar servindo com uma grande escola. As apresentações eram incríveis e grande escola. E daí surgiu o convite também, né, para Portugal, né, através do Lopes, né, que assistiu a gente, viu e disse, não, vamos levar. E foi tudo muito rápido, né? Tanto que a gente voltou de viagem, acho que 2 ou 3 dias depois a gente estava completando um ano de Aham. companhia, né? Então foi tudo muito rápido que foi acontecendo e a gente não foi parando. Então chegou uma época que a gente até tentou, não, vamos colocar a sede, vamos abrir também para aula, para workshop, mas a gente era mais conhecido fora, né? Porque a gente fazia
do que aqui. Eu digo, não, a gente precisa focar nos festivais. E aí a gente começou a se dedicar mais só ao grupo mesmo, para fazer os festivais aqui, não só o daqui, mas a gente acabava, né, Fortaleza, Campina Grande, João Pessoa. Então a gente acabava fazendo alguns festivais, não só de Pernambuco, sim, com certeza. Nossa, festival de inverno, muito, né? Então a gente acabava não só no circuito daqui, né, mas também no circuito de outros estados. E aí a Criarte foi ficando mais conhecida aqui. Então, acho que era uma estreia da gente. A gente sempre estreava uma coreografia no festival de dança e depois a gente passou a estrear sempre a coreografia na mostra de dança, né? Quando houve a mostra de dança. Então, era a estreia da Criarte, das pessoas que queriam ver o que a Criarte estava trazendo aquele ano para palco e que era exatamente a nossa estreia ali no festival de dança e, posteriormente, na Mostra Brasileira de Dança, né? Então, assim, foi, né? E eu lembro, e aí falando nessa relação, né? Foi muito bom, muitas memórias boas você me trouxe aqui, Paulinha, com relação ao Pernambucanamente, porque era ali que eu sentia que eu estava aprendendo esse ofício da dança, sabe? Porque uma coisa é você ficar pegando coreografia. Gente, desculpa, Alan, eu estou tentando ver algumas coisas aqui, eu vou anotar para não esquecer, para depois tentar Respondendo, né? responder. E aí, eu lembro que era muito bacana. Toda quinta-feira eu estava lá dançando, porque ensaiava, não sei o que, e estava lá dançando e tudo tal. Então, você vai aprender essa relação de como lidar, porque dançar é muito mais amplo, né? O pessoal pensa que é só aula, é só isso. Não, é muito mais amplo a relação com o público, né? De você saber de que naquele momento, aquela coreografia, você pode fazer você tem um sorriso, uma expressão e tal. Você pode, né, interagir com o público, tá? Enfim, dentro de um contexto coreográfico, sem fugir da coreografia. Então, foi momentos muito bacanas. E também nos teatros, também muito bons, né? Eu lembro que, acho que o menininho trouxe aqui alguma coisa sobre Tuxal Bar, porque tá passando aqui bem rápido as mensagens. Eu anotei, Tuxal e Orum, menininho. E aí eu lembro que depois de Nóbrega, porque Nóbrega foi uma coreografia muito, muito bacana. Vai chegar em Tuxal, menino, daqui a pouco, peraí. Nóbrega foi uma coreografia muito bacana, porque é um popular, você vê o popular, porque depois você começa a ver a Criarte, assim, tipo, a Criarte ganhando, né, o corpo Criarte. E já tinha o corpo Criarte, mas foi aquela coisa que, na minha análise, eu percebi que a gente foi meio que, sabe, seguindo assim. E aí quando foi Nóbrega, mais alto na Pernambuco, a gente dançou, era lindo. Tipo, pra começar, né, a coreografia começava com frevo, as pessoas, na verdade, cruzando o palco, andando, e aquela coisa meio assim, você fica, que é isso, né? Tipo, sabe? E aí, de repente, do nada, vem a gente andando na ponta, na bailarina, assim, com o pé invertido. Nossa! Até hoje, o pessoal, meu Deus, como vocês conseguiram fazer aquilo? Eu falei, a mesma coisa, eu não sei. Ele conta, eu sempre me preocupei muito em contar uma história, né? Eu digo, e hoje está bem mais forte isso, a gente trabalha, isso é desde a minha época, assim, eu sempre trabalhei muito com expressão corporal, a dança sempre esteve muito presente, né? Eu chegava de colégio mesmo, na época de colégio, assim, eu tinha que estar, quando eu fazia aula todos os dias, no dia que eu não estava fazendo isso, era de segunda a quinta, na sexta eu chegava em casa, eu ia dançar. E então, se eu estava, sabe, e criar em casa, e fazer em casa, então era tudo muito sentimento. Então, eu sempre gostei de contar uma história, né? Não só colocar a dança solta, né? Então, a gente tem espetáculo, ok, é um espetáculo mais, digamos, informativo. Então, tem o Adriano fazendo aquele link, falando, né, contando a origem, contando uma curiosidade daquela, né, daquela dança, daquele folguedo. Mas a gente tem aquela linha do tempo que a gente procura contar uma história, né? E para isso a gente precisa saber aquilo que a gente tá fazendo, né? Então, a gente veio sempre num crescente. Olha, a dança não é só a dança pela dança, né? Tem uma história que a gente está contando ali, né? A gente está interpretando alguma coisa com aquilo ali. Então, desde Tuxal, né? Tuxal, que foi o que o menininho falou, e Orum também. O Tuxal, ele marca muito, né? Que o Tuxal, ele faz... A gente remete à origem da humanidade, né? Com a origem brasileira, né? Que é indígena. Então, a gente faz aquela junção, né? E conta aquela história, é claro, sempre com a nossa liberdade coreográfica, né? Com o jeitinho Criarte de ser, né? E a gente traz para aquilo, né? O Orum, ele já tem uma linha mais, né? Que é da chegada, né? Dos escravos que foram trazidos, né? Da África, né?
para cá e a gente conta de toda aquela parte, assim, a parte de todos os movimentos ali em Orun. Ele passa por vários pontos. E assim, a gente para e a gente fala para o bailarino, olha, essa cena é assim, imagina aquilo assim, vai, pega a história, olha, naquela época era dessa forma, e a gente tenta trazer para Vai cá. falando, que tá carregando aqui, vai falando. E a gente tenta trazer essa história, né, para cá. Então, assim, é uma coisa que eu me preocupo muito, assim, ok, o que é que eu vou construir? Como é que vai ser a concepção desse espetáculo, né? Aham. Então, o Orun aí é mesmo, né, que a gente fala, o Orun é o plano dos, né, que a gente vem falando, a gente fala dos antepassados, a gente fala do presente, do tempo passado, do tempo presente, que é o Orun, que é o Aie, e a gente vem contando toda aquela história, passando pelo corte da cana, pelo ciclo da cana de açúcar, né? Passando pela força feminina dentro da cultura africana e trazendo não só aquelas danças que têm uma origem africana, e sim também as danças que são parte do nosso, né, da nossa história. Ah, mas não tem origem. Não, mas a gente pode colocar aqui também. Então, esse cuidado de como vai fazer essa composição coreográfica e contar aquela história. Então, a gente se preocupa realmente muito com isso, sabe? Do que vai levar para a cena, para que as pessoas assim, nossa, ok, eu vi uma dança, mas eu entendi isso também, né? Então, assim, é muito gratificante. Nossa, o Nelsinho que chegou agora, né? É lindo, Bivá, fofinha, né? Nossa, quantos queridos, né? Márcio colocou aqui que está um aulão online com os ex e com os atuais. Podemos combinar, sim, fazer um encontro. Nos 18 anos, a gente fez um espetáculo que foi o Encontro de Gerações, né? Criarte 18 anos, Encontro de Gerações. E onde a gente levou para palco, a gente fez uma viagem, a gente pegou a coreografia do primeiro espetáculo da Criarte e reunimos os 3 elencos, né? A gente colocou o elenco atual, a gente colocou o futuro da Criarte, no caso, que é o juvenil, com a participação do infantil também, né? E colocou nossos queridos, né? A velha guarda, né? Assim, que deu um show. E assim, eu lembro que a emoção, quando eu ligava, assim, lógico que eu não podia colocar todo mundo em cena, né? Eu tive que chamar algumas pessoas para representar a sua geração, né? E a reação, nossa, Paulinha, mas 17 anos que eu não danço, nossa, mas eu tô não sei quantos quilos a mais. Gente, é a emoção que a gente quer, a gente quer viver aquilo ali, a gente quer contar uma história. Né? E eu lembro de pessoas, ainda no intervalo, a gente fez em 2 atos, no intervalo, pessoas emocionadas vindo, né, até a coxia para falar que estavam revivendo a Criarte. Então, uma grande emoção, isso que a gente fez. Então, por que não fazer um aulão também para juntar todo mundo? É uma ideia, podemos conversar sobre isso, né? Vamos abraçar isso. Esse Márcio aquariano é muito agoniado, porque eu já falei pra ele, porque dentro essas lives, ela tá numa programação, e logo na sequência vem outras configurações de dança, né? Que tá dentro da Lei Aldir Blanc, tal. E aí, eu já tinha falado, acho que falei com a Mandinha, acho que falar com o Nelsinho, eu tô falando com as pessoas aos poucos, né? Que vai ter um momento que eu vou fazer uma reunião com todo mundo, ele vai fazer um aulão, tal. Eu já falei pra ele que tá dentro dessa programação. Agora ele é agoniado e fica aí nessa petica, né, Márcio Aquariano? E aí vai fazer também, ele vai ter esse momento de reunir, de fazer. Vai ser, acho que, se eu não me engano, acho que é 3 ou 5 horas, eu não lembro, tem que ver depois na programação, porque enfim, muita coisa, né? Mas assim, vai ser uma reunião curtas para poder só rememorar e tudo tal, dançando. Fora outras coisas que vão acontecer, porque esse mês de abril são as lives, e maio é que entra a parte das danças, assim, dança, né? E aí, pronto. Mas eu acho que a gente pode fazer sim, Paulinha, também, paralelo a isso, a gente pode fazer uma outra coisa, né? Outro momento de reunião. Inclusive, né? Já fica aqui a nossa... Faz um encontro de gerações online, né? A gente faz o marco encontro de gerações online aí. Pois é. Né? Eu acho que eu já topo. Como a gente brinca, uma vez criativo, sempre criativo, né? Então a gente reúne todo mundo aqui, o elenco atual, com a nova geração que a gente está se preparando, né? Que é o do segmento Criarte de Dança, que é a turminha do juvenil, que está linda. Temos os nossos cotocos da companhia infantil também, que eu sou apaixonada, né? Que estou morrendo de saudade, gente. A gente continua com o elenco, a gente continua um trabalho online, né? Eventualmente, a gente faz um encontro, fizemos um em novembro
Na verdade, assim, fizemos em outubro, né? Ensaiamos uma volta em outubro, foi quando os números começaram, da Covid, começaram a subir novamente. Eu disse, não, não é o momento. E fizemos o nosso último na primeira semana de novembro, né? Fizemos uma prática presencial de um laboratório que a gente está trabalhando, que tem muito essa questão que você falou, da questão do sentimento, mas não posso falar mais nada, né? Estamos remontando o espetáculo aí, tem muito essa questão do sentimento. E fizemos um encontro em fevereiro, né? E o juvenil também, a gente faz um encontro na semana para a gente bater o papo e tudo, mas eu não estou presencial, né? A companhia está toda preparada, a nossa sede está toda equipada, toda preparada com tudo, né? Inclusive, eu sou a louca do álcool gel, mas foi uma opção minha, né? Foi uma opção minha mesmo, assim, de segurar mais um pouquinho essa volta presencial, né? Até esses números realmente, sabe, darem uma segurança maior para a gente. Então, eu optei por aguentar mais um pouquinho. Mas em breve, se Deus quiser, estaremos todos reunidos novamente. Não, realmente, tá super certo, assim, tipo, a gente sabe que é difícil, porque mexe com o nosso bolso, mexe com o dinheiro, né, assim, tipo, a gente precisa sobreviver, né, mas a minha análise precisa sobreviver, mas e a vida, né, tem outras coisas paralelas, não só tem a gente, temos nossos pais, nossos familiares, tudo tal, então, os vizinhos, por mais que não se pense em nós, mas a gente pensa, né, no próximo, então, certíssima, e é ter força mesmo, porque a vida é cíclica e aí, como mais um ciclo da vida, essa pandemia, né, essa epidemia que se tornou pandemia, vai passar, né, aos trancos e barrancos, né, mas ter muita força e muita confiança, né, muita fé. E eu sei que fé é uma coisa que você tem, a Mônica, todos nós temos aqui de forma muito forte. Não, graças a Deus, essa semana, hoje é o quê? Sexta? Na quarta-feira ela tomou a segunda dose da vacina, graças a Deus. Agora é só dar um tempinho, obviamente, continuamos com né, todos os cuidados, né? E vamos continuar sempre, que eu acho que a gente fala assim, normal, mas eu acho que a gente nunca mais vai voltar ao normal, né? Porque quando a gente lembra, assim, eu já andava com álcool gel, já era um costume meu, comprava um suco, um chá gelado para almoçar, eu já lavava aquilo ali. Mas quem nunca chegava na sorveteria, pagava ali, pegava o sorvete, nunca mais. Agora vou pegar, peguei de calma, lavar a mão. Então a gente vai ter todo um outro olhar para isso, né? Mas não vejo a hora da gente conseguir realmente voltar a chegar à nossa normalidade. A nossa aproximação, né, daquela configuração Isso. de abraçar e tudo tal. Paulinha, pois é. Bem, gente, olha só, são 25 anos de dança, aqui no meu caso, né? E com a Criarte nem se fala, né? Assim, tipo, anos e anos. Se a gente for ficar aqui, já passar a noite falando, né? Mas, eu queria, Paulinha, assim, se fosse possível, a gente falar rapidinho, né? Sobre uma transição, né? No momento, assim, com relação às coreografias, né? Logo depois de Nóbrega, uma situação a Pernambuco, que a Amandinha até falou, foi minha primeira dança lá, espetáculo, tal, veio Paranambuca. Gente, Paranambuca, na minha cabeça, foi assim, uma reviravolta. Porque... E aí foi com a entrada de Bruno também, né? Bruno entra na Criarte também, tudo tal. Paulinha, ela, como sempre, né? Vai se reorganizando aí da maneira que você fica, né? O que é que vem agora? A gente fica na expectativa, o que é que vem agora de coreografia? Vamos lá ver. E aí veio Paranambuca, né? Que, como o Tiaguinho falou, né? Na live dele, era uma coreografia de muitas cores, ele ficou encantado, ele disse que ficou assim, estarrecido, ele disse que nunca tinha visto algo tão incrível. As palavras de Tiaguinho Bione, viu? Tiago Bione falou isso. Nunca tinha visto algo tão incrível, né? Que pudesse, que mexeu muito com ele. E olha que Tiaguinho é uma pessoa que é muito afinada com arte, com cultura, né? Com música e tudo tal. E aí, aí de repente, quando a gente vê, tá Alan e Fofinha, né? Dando carpado na escala do nada. Peraí, gente, eu não me preparei psicologicamente para isso. Nossa. Pra quem não sabe, carpado na escala é um salto que abre as pernas no ar e no ar você já vai caindo assim na escala. Era o auge naquela época, né? Paranambuca é uma coreografia de 2003. Isso. Né? Paranambuca de 2003 e era um auge na época, então era Alan e Fofinha, né, que faziam. Na remontagem, algum tempo depois, a gente tirou, tá, Alan? Não existe mais carpado e escala em Paranambuca, tá? Foi modificado, né?
Mas naquela época eu lembro que era uma coisa que estava muito. Era nossa, né? Faz o carpado na escala. E foi uma coreografia que foi bem marcante, assim, porque ela conta uma história, né? Ela fala da miscigenação, né? E é bem alegre, o final dela é bem alegre, ela é bem colorida. É o que a gente é, né? A gente tem muitas Aham. histórias e a gente traz essa bagagem para palco. E foi uma coreografia que marcou muito, não só por toda a história dela também, mas porque nos deu o prêmio, né, no Janeiro de Grandes Espetáculos 2004, destaque em dança, né? Foi a coreografia Aham. que nos trouxe um prêmio de destaque em dança, né, em 2004, no Janeiro de Grandes Espetáculos, assim. Ah, pois é, olha Carinho que... imenso. Não, Nelsinho, lindo. e detalhe, né? Quando a gente vem de Nóbrega, uma exaltação Pernambuco, que já é bem movimentado, né? E no final vai crescendo aquela movimentação. Pernambuco, ela é intensa, né? E aí tá Bivar dizendo, eu também tava lá, tava colorida, se eu não me engano, a cor de Bivar era amarela. A minha cor, olha, a minha cor era rosa choque. Rosa E Choque. na época, eu lembro, Paulinha, eu e Monique, era rosa choque. Monique, beijo. Aí, de vez em quando eu encontro Monique lá na faculdade. Aí eu, ô Paulinha, por que você tá de rosa choque? Aí, Paulinha, você vai dançar, você não vai. Você é artista, você vai dançar, é um personagem. Ela fala uma coisa do tipo assim. Aí eu, ela tem razão, né? É verdade. Gostei, pronto, vou dançar de rosa choque. E amava dançar de rosa choque, amava, porque, tipo, tem essa relação ainda do contexto do preconceito das pessoas. Eu lembro uma vez, Paulinha, que estava dançando. Ela era muito colorido, né? O figurino eu lembro que tinha muita coisa em casais, né? A gente É, tinha um elenco grande, assim, e na época era muito colorido. Então eram dois de rosa choque, dois de rosa. Tinha rosa claro, tinha um azul mais, né, mais clarinho, tinha o verde vermelho. limão, né? Tinha muito legal. E nessa época, assim, que você falou de Tiaguinho, era muito. Né? Foi a época que Tiaguinho viu a Criarte, ele entrou, né? Na Foi. companhia, né? Na companhia também. E uma coisa que a gente faz, eu acho que até aproximou vocês dois. Eu lembro que vocês ficaram muito amigos, que é a história Aham. dos anjos, né? Que quando a gente faz. Eu digo que, assim, a dança, para mim, é muito sentimento. Você trabalha. Obviamente, você trabalha a parte externa, você trabalha a técnica, você tem que Uhum. pegar toda a resistência e tudo, mas você tem que ter sentimento, então você tem que se sentir bem onde está. Então a Criarte, ela continua sendo muito acolhedora, né? Então a pessoa chega, a gente já recebe e, sabe, já coloca assim os anjos, né? Que ajudam também, a gente está trabalhando uma outra coisa. Olha, que já passou de repertório, então esse anjo aqui, toma aqui, que vai tirar a tua dúvida e direciona. E naquela época a gente já fazia, né, esse serviço. Eu não sei se a gente chamava de Uhum. anjos, hoje em dia a gente chama de anjos. Eu não sei se a gente servia, eu só colocava assim, não sei se a gente usava essa nomenclatura, É, eu não lembro, né? não. Mas a gente tinha os anjos assim, que olha, você vai passar para isso, você vai passar para aquilo. A Amandinha chegou a ser anjo, a Amandinha tá aí, e a Amandinha tem uma história engraçada, né? Vou contar, viu, Amanda? Vou entregar, quase que eu surto. Eu estava montando o Orunhaiê Sim. e tinha um elenco novo. Enquanto eu estava trabalhando na sala, né, com alguns bailarinos, eu deixei a Mandinha passando o Maracatu de Opara, que era um outro espetáculo nosso, para uma turma, tô contando, para uma turma que estava entrando, para um grupo de meninas que estava entrando. E de repente, depois de um bom tempo, assim, acho que mais de uma hora, chega a Mandinha e fala: Ô Paulinha, essa sequência aqui desse maracatu é de quê? Aí eu falei assim, gente, a Mandinha estava passando coreografia, a sequência de outro espetáculo. A cara de desespero das meninas, que elas olharam assim, como assim? A gente passou quase uma hora aqui para aprender isso, e não é isso que a gente está colocando, é outro espetáculo. Foi uma coisa assim que, né, que ela abraçou, foi um anjo, mas que acabou naquele momento passando a coreografia toda errada. Mas é a Mandinha, né? Tinha que ser, todo mundo já conhece, então ficou uma das pérolas, né, que a gente tem para A contar, Mandinha esse é maravilhosa. A Mandinha carinho. olha, tem cada pérola com a Mandinha que se vocês for parar aqui, vai ficar. É muito engraçada. Ai, gente, olha, é muito bom. Quando a gente se encontra e vai lembrando do passado, e só faz toda vez as mesmas histórias, toda vez só faz rir das mesmas histórias, né? Nossa, E mas aí a eu. Mandinha foi uma grande bailarina, assim, né? Sim. Hoje em dia ela não dança mais, mas a Mandinha foi uma grande bailarina, passando tudo ao contrário. Exatamente, a Mandinha. Marcação de Aham. palco, 7, 8 muda, todo mundo mudava, cadê a Amanda?
né? Mas assim, é ela, assim, quando entrava em cena, ela tinha, além de dançar, ela tinha um carisma, uma energia que ela puxava, sabe? O olhar, assim, para ela, né? E acho que Isso, não, né? exatamente, eu acho que tá no DNA, né? Porque a Lana, que é a irmã dela, continua Tá? com a gente, foi minha aluna nativa e tá, é bailarina do elenco também, e tem, sabe, tem esse DNA, assim, também, de quando entra, sabe, com aquela energia, assim, que contagia, assim, que é lindo de ver. A gente tem, Ai, nossa, a gente são 20, a Criarte vai completar 22 anos agora em agosto, né? Então, ah, muita história, muita gente peraí, bacana que 2 passou. anos, no dia 22. 22 no dia 22 de agosto, Olha aí, ó. Histórico. né? Muita gente bacana que passou, uns continuam aqui com a gente, uns pararam de dançar, outros estão trabalhando, né? Fora do país, continuam dançando fora do país. Então, assim, nossa, é uma grande alegria a gente manter esse contato, essas histórias, né? Assim, que são. Quem São sabe a gente não incríveis. consegue reunir todo mundo, né? Imagina. Ó, tem que ser um Ah, espaço grande, assim, tem que ser depois da pandemia, porque ia ser uma aglomeração, né? porque muita gente passou, né? Umas pessoas mais tempo, outras pessoas menos, mas muita gente passa pela Criarte, né? Quando eu vejo, Sim. eu passei pela Criarte também, eu falei, eita, poxa, é mesmo, ai meu Deus do céu, porque, enfim, né, eu sou uma pessoa É porque que tá são memória. 22 anos, né, Alan? 20, Pois quer é, dizer, estamos caminhando, né, para o 22, 22º eu aniversário. tenho, eu tenho 36, ou seja, mais tempo do que metade da minha, mais da metade da minha vida, né? Não, Então, você é um entrou com 14 anos, né? 14 14 anos. aninhos você entrou. Eu lembro quando a gente viajou, eu digo, nossa, eu viajei com a Lana, tinha 15 anos de idade, né? Mas foi bem disciplinado, foi bem Não, e disciplinado. detalhe, né? E detalhe. Então vamos lá, já que falou aí Foi, de força. foi bem disciplinado, pelo menos na minha frente. Eu espero que continue achando isso, viu? Não, eu fui. Eu sempre fui muito. É interessante, porque assim, tipo, todo mundo Ô, diz, ah, meu Dani, Deus. linda, a Dani tá no Canadá. Beijo grande também para você, nossa E pequena. aí, e aí, muito abestalhadinho, sempre muito abestalhadinho assim, tipo, todo mundo até fala, tipo, ah, Alan é muito tranquilo, isso aqui. E realmente foi. Mas era assim, do tipo, gente, imagina, você viajar, né, com um elenco, né, já é uma responsabilidade. E aí, nesse elenco tinha 3 pessoas menores de idade. Eu era um deles, eu acho que era o mais novo de todos. Você era o E caçula, era. aí, e aí Mas não era sempre muita acabava. diferença, não. As meninas que tinham 16 na época, né? É, Acho 7, que as meninas 16. tinham 16, 17, por aí. É, é. E aí, eu com 15, né? Eu tava com 15. E aí, eu sei que tinha, em frente da casa que a gente tava, tinha uma pracinha, que tinha um escorreguinho, tem umas coisas assim, não sei, algo do tipo. E aí lá vai a gente, né? Correndo pra pracinha, pra brincar. Aí Paulinha, ei, você vai pra onde? Na porta. A gente vai aqui na pracinha brincar. Não é assim. Só que na cabeça da gente era tipo, já brincar. Só que não é assim, gente, não é assim. Está num país diferente, do outro lado do oceano. Imagina a responsabilidade. É porque é responsabilidade, né? Ou seja, a gente estava com a autorização dos pais de vocês para viajar. Olha a responsabilidade da gente. Então, não era questão assim de ser menor ou de ser maior de idade. A gente tinha cuidado com todo mundo, né? Ok, entra no ônibus, vai para o local da apresentação. Conta quem tá aí, quem tá todo mundo, não tá. Faltam. É uma responsabilidade. E a gente continua aqui, mesmo quando a gente faz aqui, a gente continua isso. Não tem. Ah, pode ter idade que tem. Tá todo mundo, tá completo. Né? Então, aquela brincadeira, quem está faltando, levanta a mão. Né? Mas assim, a gente sempre faz aquela brincadeira assim, para viajar com todo mundo com segurança. E realmente é o que Nelson falou, é uma grande família. Né? É. A gente tem que estar ali bem, a gente tem que estar unido quando a gente faz uma viagem, por menor que seja. Né? A gente tá ali, é a pessoa que, se você tiver uma dor de cabeça, é aquela pessoa que você vai estar contando ali. Então a gente tem esse cuidado, sabe? De manter esse clima, né? De amizade. Por isso que a gente falou a questão dos anjos, né? Quando chega, olha, você vai ser anjo aqui para ajudar a passar a coreografia enquanto a gente muda, porque a gente não pode parar para voltar todo o repertório, né? Então a gente tem muito esse cuidado, sabe? Eu me considero assim aquela mãezona, assim, abraço assim todo mundo e continuo, não mudei não, nesse ponto eu continuo a mesma mãezona, assim, que se preocupa, sabe? Não tá de Que carro, cheguei em casa, dá um toque de pode diz meu ligar grupo, cobrar. cheguei.
Paulinha, eu não liga a cobrar, mas eu quero saber se chegou bem, se não sei o que. Tá, Paulinha. Não, Inclusive, teve um bailarino que quando entrou um dos meninos, uma época atrás entrou um dos novatos, já anotou o número de Paulinha, então pega esse celular, coloque aí 9090, né, que é o prefixo a cobrar, né? Não sei se ainda, aí, na época ele, nossa, não sei se ainda é o 9090, mas acho que é, né? Não sei. Eu digo, ó, pode ligar, agora a pessoa dá um toque e desliga, né? não, e outra coisa, nos dias de hoje, né, tem a E a gente internet, não sei o quê, é retorna. mais fácil, Tá tudo, mais e hoje em dia tá mais fácil, né? Naquela época era realmente. naquela época Mas, era difícil. Eram mas poucos que nossa, Paulinha no celular, Paulinha, vou ligar a cobrar, viu? muito, não, mas muitas histórias gostosas, assim. A gente é, né? Muitas histórias gostosas nisso. Era muito fácil, então é isso. Enfim, né, tipo, são muitas coisas, muita coisa pra conversar, né, mas aí o tempo vai chegando, vai ficar tudo Nossa, mal. E aí, gente, e aí, Paulinha, é isso, né, assim, tipo, essa live vai ficar salva, né, para as pessoas verem também, como todas as lives. E aí, como você já falou, né, a Criarte, ela fica em Olinda, né, a série é bom as pessoas também saberem, né, porque a ideia é justamente essa, dessas lives, é a gente falar das nossas histórias, né, porque sempre estudamos na escola que a história é contada de cima para baixo, né? Ou seja, né? Não sei o quê. Então, por que não contar nós, fazedores da arte, nós, fazedores da dança, né? Por que não a gente contar a nossa história agora, propagar as possibilidades, né? Utilizar a internet para isso, para poder começar a expandir tudo e tal. Então, deixa aí o recado com relação a criar, onde é que fica, né? Fica em Olinda, né? Tudo então, direitinho. no momento, né? No momento a gente ainda tá. A gente não voltou com presencial ainda. Eu estou esperando baixar mais essa questão dos números para a gente poder voltar, mas já há um tempo, né, que a gente abriu a sede, né, da companhia para aulas também, né, mas no momento estão aqui. Então, tem lá o Instagram, Criarte Cia de Dança, quem quiser acompanhar a gente, quem quiser interagir com a gente, mas no momento, realmente, nós não estamos com presencial, sabe? No momento Uhum. estamos mais afastadinho. Foi uma opção minha, sabe? Uma coisa minha, assim, não é o momento. Ensaiamos, como eu falei, né? Ensaiamos uma volta gradual, comecei com a companhia, né? A gente tem atrás da companhia, a gente tem uma área aberta, então não foi nem na sala de aula, a gente voltou na área aberta que a gente tem atrás, com todo, né, todo o protocolo, né? Termômetro, sanitizante, álcool gel, máscara, distanciamento e numa área ventilada ainda, né? Aham. Mas eu digo, não, peraí, os números começaram a subir, eu digo, não, para, então, né? No início de novembro fizemos um ensaio fotográfico com o André Ferreira e depois paramos, né, do ensaio presencial. E fizemos um laboratório presencial em fevereiro, mas estamos ainda sem, não sei assim, eu tenho uma data para voltar, não, eu estou aguardando os números realmente baixarem, porque a gente está ainda nessa pandemia, né? Então a gente tem que ter o respeito com esse vírus, assim, que é bem. É bem difícil, bem difícil. É bem Mas é difícil, né? Sim. Então, né, assim, antes de se despedir, vai ter umas perguntinhas aqui que eu fiz para todo mundo, né? Não, como eu costumo brincar, né? Não sou de feito com a Gabi, mas a ideia aqui é fazer umas perguntinhas, um bate-papo assim, um jogo de Antes de ir para as perguntas. perguntinhas, o Alan fez. Ai, fala um pouco da tua trajetória, gente. A gente vai pincelar, né? Porque se eu for contar. A pessoa É, começou a dançar com 3 anos. Se eu for contar tudo que eu fiz, nossa, metade do meu currículo, mais da metade ficou de fora. Então não tem como a gente estar falando tudo aqui, né? Vi pessoas queridas aqui da Escola de Frevo que entraram também. Beijo grande para todo mundo. Tainã, que entrou agora. Nossa, Clarinha, que foi aluna da Criarte. Muita gente boa aqui. é, Claudinha também estou por aqui. Claudinha, lá de Beijo, Claudinha. Criação, um bocado de gente aqui. Claudinha foi do primeiro elenco e dançou o Encontro de Gerações. Tainã também, né? Dançou o Aham, Encontro de Gerações. Nossa, saudade de muita gente. Aí disse, não, vamos é. fazer um bate-papo, né? Vamos fazer um bate-papo informal, porque se eu falar todo o currículo, Não vai dar. várias lives, né? Não tem como. Pois é. Então, agradecer a todo mundo presente aqui, mas vamos lá, Paulinha. Paulinha, diz assim uma palavra que te marca ou que te marcou até hoje. Olha, tem um que você até citou, né? Fé. Fé. Tem que ter fé. Não tem como. Tem que ter Andar fé, com fé gente, é em um voo, tudo. né? Com certeza. Tem que ser. Tem que ser É, firme e forte, assim. Não tem como. massa. Um sonho. Alan, um sonho.
Nossa, são vários, né? São vários sonhos, mas eu acho que nesse momento o meu sonho vai ser o sonho de todo mundo, né? Que isso tudo passe, sabe? Que isso tudo passe logo, que isso tudo acalme, volte a nossa normalidade. A gente sabe que não vai voltar 100% como era, né? Como eu te falei mesmo. Eu mesmo, sim, muitas coisas a gente já... Comprar um salgadinho, abrir e comer logo, não, jamais. A gente vai ter toda a atenção. Mas, assim, que a gente volte à normalidade, sabe? Que a gente possa voltar a sair, fazer as nossas atividades, encontrar pessoas, abraçar, conseguir andar sem a máscara, mas com segurança, sabe? Que depois que isso tudo passar, até então não. Até então a gente tem que realmente seguir cada vez mais as normas. Eu, inclusive, quando eu saio, eu coloco 2 máscaras, eu não coloco nenhuma, né? Eu coloco uma daquela cirúrgica e coloco uma de tecido por cima. Mas o sonho é no momento que tudo isso passe e que, obviamente, como eu sou da dança, que a gente possa voltar aos palcos, né? Não tem como. Que massa. Voltar aos O que tu palcos. mais ama na humanidade? O que eu mais amo na humanidade? A inteligência. O ser humano, assim, nós somos seres racionais, né? Seres pensantes, né? E o ser humano ele tem uma potencialidade, sabe? Ele tem é um ser pensador, um ser pensante, com uma potencialidade tão incrível, né? Que a inteligência. Pena que nem todo mundo usa essa inteligência para o bem, né? Mas, exatamente. Mas eu acho que a inteligência. Ai, que massa. Paulinha e a dança? Paulinha e a dança. Bom, Paulinha começou a dançar aos 3 anos de idade, né? Então, mais de 40 anos de dança e não tem como não dizer outra coisa. É a única coisa, gente. Não tem como, é vida, ligação total. Não tem como, sabe? Não tem escapatória. Minha vida inteira é a dança. Desde que eu me entendo por gente, eu tô dançando, eu tô brincando de dar aula, sabe? Não tem como. Paulinha bailarina, Paulinha coreógrafa, Paulinha criada, não tem. Tudo. Não tem como. Ai, que massa, que massa. Paulinha, olha, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui. Sim, Nelson, eu cortei o cabelo, é por causa do livro que eu tô lançando logo mais. Né, faz parte aqui do personagem do livro. Cortei, né, manhã? Tu cortou, tu raspou, não sei o que. Eu falei, amanhã o personagem, daqui a pouco o cabelo cresce, enfim. A gente, eu tô vendo os comentários aqui. Nossa, Nath entrando aqui. Tainã. Pois é, Tainã, obrigada pelo elogio. Ela com mais de 40 anos, né? Max, lindo também. Os anos se passam, Paulinha é o mesmo rosto, né, meu filho? Não muda, não muda. Formal, né? Max é um querido também. Max eu conheci na Faces Ocultas. Ele é bailarino da Faces Ocultas e né, eu já dei diversos cursos lá. A gente trabalhei com eles num espetáculo que eles têm, que é o Folcloreando. Então a gente tem uma ligação, um carinho imenso. Inclusive sábado eu dei uma aula online, né, para o pessoal do elenco do Faces, né, que foi incrível, assim, conseguir rever as pessoas que você não via há anos, né? Então, foi incrível, assim. Olha aí, tá vendo? Tá ainda com clima. Verdade, Paulinha é sempre jovem, minha filha, sempre jovem. A dança, tá vendo? Acho que é a dança. A dança tá na alma, né? Eu respiro dança, né? Bota uma música durante o dia, vai, escuta, paranã, concentra, dança. Então, a dança faz isso. Dancem, dancem. Dancem, né? Dancem. Então é isso, Paulinha. Olha, agradecer imensamente e óbvio, né? E óbvio de colocar aqui rapidinho a música pra gente finalizar aqui dançando, né? Já que é pra dançar, vamos dançar. Vai dançar? Certo. Dance, Alan. Estou aqui aplaudindo. Não. Juju linda. Ai, como é? Aqui, Antônio. Deixa eu ver se vai. Pronto, não sei se vai, mas vamos lá, né? Dançar aqui, por que não dançar um frevo? Deixa eu ver se vai aqui. Olha, até Márcio pediu agora frevo, ó. Mas não vou dançar Ele não. vai dançar um frevo. Nelsinho, beijo grande pra você. Saudade. Beijo. Gente, muita gente aqui. Desculpa que eu não consegui acompanhar lendo, né? Faz parte do processo. Mas um beijo grande pra todo mundo. No coração. Beijo. Alan, parabéns pelos 25 anos. Viu? Que venham mais 25 anos de dança por aí. Ai, com muita fé. Cheiro. E vamos terminar frevando aqui, ó. Beijo.
Um frevo que já dançou. Não me acompanha. Obrigada, André. Eu vou e venho pra onde não sei. Só sei que carrego alegria pra dar e beber. Chapéu de escola Beijo. levo pelas ruas. Eu